Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Educação Começa em Casa, um espaço criado para a gente conversar e debater sobre educação parental. O episódio de hoje é um pouquinho especial, não é não, Fábio? Bom dia, Vivi, bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez falando sobre educação e a gente está estreando agora, né, uma série de podcasts que a gente vai falar sobre livros educacionais. Exatamente. Livros que nos ensinam e livros que são importantes para todos os pais e mães lerem para aprender mais sobre educação. Hoje a gente vai refletir junto sobre o livro A Arte Perdida de Educar, né? E o Fábio, leitor assíduo, já leu o livro e vai dividir com a gente, né, Fábio? As suas percepções, o que rolou ali naquela leitura. Exatamente. A gente sempre indica, né, que a leitura enriquece. Né? Então, assim, é diferente você ler um livro de você pegar um resumo no YouTube. Que é o que a gente está fazendo aqui para vocês, facilitar. Quando tem um recurso escasso, é melhor você ter um resumo do que não ter nada. Mas o ideal é a gente sempre ler o livro. Por isso a gente está, né, até indicando o livro aqui, não estamos ganhando nada para isso. Verdade. Estamos indicando porque a gente acredita que vale a pena para vocês. Verdade. Então, primeira dica, a gente nem começou a dica da semana ainda, mas a primeira dica, leia mais, né? Bom, Fábio, no livro, né, a autora do Clef, ela observa que em sociedades como a Maia, por exemplo, as crianças, elas aprendem a ajudar desde cedo, sem recompensas ou punições formais, né? O que te chamou a atenção nessa forma de educar? Bem, eu vou primeiro até contextualizar um pouco o livro. Por favor. O livro fala, o livro tinha uma cientista e também, né, trabalha com jornais, né, também é uma repórter, e ela estava, né, presa numa questão pessoal com a sua filha, de certa forma, vamos chamar assim, né, que ela estava presa, porque achava que a sua filha tinha um comportamento muito ruim. E isso gerava transtornos diários na vida dela, né? E ela começou a fazer pesquisa e falou assim, poxa, como é que eu, né, e é um pouco a propósito do nosso podcast aqui, sim, como é que eu aprendo, né, a ser uma mãe melhor, a ser uma educadora melhor. Bacana. Quando a gente fala assim, aprende a ser uma mãe melhor, é preciso a gente definir bem claramente, né? Não existe mães ruins e mães boas, né? Existem pessoas que entendem de educação, entendem do processo de educar, sim, e outros que entendem menos. E, obviamente, né, como a gente fala, é uma ciência. Quanto mais você sabe sobre educação, melhor você consegue aplicar aquilo e, consequentemente, consegue ser um pai melhor, uma mãe melhor. Né? Então, ela estava intrigada com isso com sua filha e começou a pesquisar e foi encontrar, né, em povos, né, assim, antigos, tradicionais, uma série de comportamentos das crianças diferentes. E ela começou a pesquisar e foi fazer pesquisas em loco. E aí, né, uma das questões que ela traz, né, exatamente, né, dos descendentes dos maias, né, em relação ao comportamento das crianças dentro da comunidade. Legal. E dentro do núcleo familiar. E aí o que ela destacou, né, que ela percebeu visitando, né, esses povos tradicionais. E as crianças tinham um comportamento comunitário, ou seja, elas eram solícitas, elas cooperavam, né, ajudavam, elas faziam parte da comunidade, né, sem precisar ter uma recompensa imediata. O que é muito comum, né, que ela frisa o tempo todo, né, vamos dizer assim, na sociedade contemporânea ocidental. Sim, verdade. Né? Ela é uma americana, então, se não me engano, mora em Seattle, e ela percebe assim, poxa, eu só consigo fazer minha filha fazer coisas na nossa casa com recompensa. Sim. Faz isso que eu te dou aquilo. E ela percebeu, né, entre outras comunidades, né, nas comunidades descendentes dos maias, que lá as crianças ajudam naturalmente. Não precisa ter essa troca comercial, quase que comercial, para que a criança ajude. E para ela foi espantoso, mas ela, né, visitando, né, a comunidade, percebeu por que era diferente da casa dela. Sim, e a gente vê muito isso. A gente já falou sobre isso também, né? Sobre essa questão da recompensa, né? Não recompensa por qualquer coisa, mas a gente já conversou isso em outros episódios, né? Sobre a questão da conexão dos pais, entender o que os filhos estão passando, né? E acabar
tendo essa recompensa por uma atividade boa, né? Eu lembro também que você comentou alguns episódios passados, né, da temporada passada, a gente está na segunda temporada, que era legal botar a criança para fazer uma atividade em casa, né? E que acabava gerando, né, ali uma recompensa por uma atividade feita. Realmente é difícil. Difícil não, é diferente, né? Eu não consigo ainda mensurar muito bem. O que acontece, né? E a gente vai falar bastante sobre isso aqui, e eu acho que até algo que ela não é muito assertiva, muito clara no livro dela, eu acho que isso é até um erro. Bacana o ponto de vista. Por que é diferente da casa dela da casa de uma oca lá no descendente dos maias? A questão cultural é diferente. Eu ia te perguntar isso. Então, assim, a gente tem que entender sempre isso, né? De que, assim, educação é cultura, educação é contexto, é ambiente. Sim. Então, não é o que você faz um dia que vai resolver, né? O que resolve é o que você faz todos os dias. É o que comunica para a criança que aquele ambiente, que é o que eu falo o tempo todo aqui sobre visão de mundo. Então, o tempo todo a gente está ajudando a criança a olhar e entender o mundo. E a partir desse entendimento, ela cria o comportamento dela. Ela sempre tem que criar isso de uma forma coerente. Eu gosto sempre de dar um exemplo, né? Na nossa sociedade urbana, ao atravessar a rua. Então, assim, ao atravessar a rua, hoje o cinto, né? Que é uma constituição ótima de 30 anos para cá, mas né, a geração Z de repente não consegue imaginar, mas 30 anos atrás as pessoas não usavam cinto. Era exceção usar cinto. Então foi uma coisa que nós como sociedade e o Estado brasileiro empreendeu bastante nisso, né? Assim, cara, é automático botar o cinto. Sim. Todo mundo hoje usa o cinto. Segurança, sim. Né? Foi uma coisa forçada. E atravessar a rua é um exemplo que eu gosto bastante, né? Por quê? Porque é algo que é consolidado. Né? Então, assim, você não vê uma pessoa, qualquer pessoa, né? Fala assim, não, vou atravessar a rua e não vou olhar os dois lados. De qualquer jeito. Vou sair andando. As pessoas sabem que as pessoas vão se machucar. Sim. E vão se machucar sem razão. Né? Não vão poder culpar o motorista. Sim. Então, é consolidado. E isso, desde que a criança começa a andar na calçada, todo mundo fala assim, cara, tem que esperar o sinal. Tem que olhar nos dois lados. Tem que olhar os carros. E aí a criança entende que isso é uma regra de vida. Não há uma outra opção. Ela vai crescer. Não. Hoje, agora, a partir de agora, a minha filha de 13 anos começou a voltar à escola sozinha. E aí, assim, poxa, eu até perguntei pra ela, olha, onde é que você atravessa? Eu perguntei como é que ela estava fazendo. Essa semana eu até perguntei pra ela. Mas eu não tenho dúvidas, eu acho que eu tenho um risco dela. Ela falou assim, não, você vai atravessando de qualquer jeito. Sim. Desde que ela foi criada. É algo cultural, lá dentro do contexto de todos nós. Da mesma forma, né, na casa da autora, eu não vou falar o nome dela, porque o nome dela é super complicado. Super, eu fiquei aqui treinando. Super complicado. Então vou me dar o luxo de botar aí, vocês podem ver. Mas a autora, né, ela tentou assim, poxa, mas a minha filha tem esse comportamento. Então, esse comportamento não é aleatório. Esse comportamento, ele é pautado na cultura que ela estabeleceu para a casa dela. Sim. Né? E ela, como qualquer pessoa, como qualquer mãe, tem dificuldade de educar a criança no nosso mundo hoje por uma série de dificuldades. Né? Diferentemente das aldeias, dos povos que ela visitou, em que tem uma questão comunitária muito forte. Todo mundo ajuda, todo mundo se comporta da mesma forma, dentro das suas casas. Sim. Né? Então, assim, se você pegar até uma vila, né? Imagina ter uma vila, né? Todas as casas, né? A gente tem valores parecidos, tem uma cultura parecida em relação à criação das suas crianças. A criança, ela brinca em casa e aí ela se aborrece com alguma coisa que a mãe tá, tudo bem, então eu vou sair, vou para casa do vizinho. Aí quando vai para casa do vizinho, é a mesma coisa. Ou seja, aquela dificuldade que ela entendeu, aquela dor que ela tentou escapar, existe lá também. Sim. Né? Então, assim, se a mãe pediu para ela ajudar a lavar a louça, né? Ia lá, não quero lavar a louça. Eu, enfim, vi na televisão que criança não lava a louça. Isso é bem comum, né? De ficar com beleza, ela vai pro vizinho e diz, não, você vai lavar a louça também. Por quê? Porque é assim que funciona. É assim que a gente acredita que o mundo deve acontecer. E aí, ela vai para outra casa e a criança fala assim, cara, o mundo é assim. Eu preciso me adequar. Né? E aí ela
vai lavar a louça naturalmente, né? Tem uma parte do livro que ela fala exatamente isso, né? Ela ficou presa com o fato de acordar numa determinada vila, não lembro aonde, e que uma jovem, só acho que uns 14 anos, uma coisa assim, acordou, viu que tinha louça e ela mesma pegou para lavar, né? Ela falou assim, nossa, na minha casa eu teria que pedir para minha filha fazer isso e tal. Não, mas sim, é porque no dia anterior a mãe pediu, e no dia anterior a filha viu o irmão fazendo, e no dia anterior viu o pai fazendo. Sim. E viu todo mundo que encontrasse uma louça, fala assim, poxa, meu dever, como parte dessa comunidade, fazer isso. Gerou um senso de responsabilidade, né? Um senso de responsabilidade, um senso de cuidado comum. Total. Naquele bem, e quando é a comunidade é ainda mais forte. Sim. Né? Então, ela tem uma dificuldade, como todos nós temos essa dificuldade, de como é que é o comportamento do vizinho. Sabe? Ela chega, a criança chega na escola e compartilha, poxa, eu ajudei a minha mãe a lavar a louça. A outra fala, nossa, que loucura, não. Lá em casa, nada a ver. Lá em casa tem uma pessoa que faz isso. Sim. Que não é da minha família, mas eu acho que ela é paga para fazer isso. Né? Então, assim, cara, é assim que funciona. Ela fala assim, será que o mundo eu devo ajudar minha mãe? Ou será que o mundo eu pago alguém para fazer, nem sabe de onde vem dinheiro, né? Enfim, sim. Acha que o pai empreendia e tal, né? Então, esse desalinhamento, né, nos nossos ambientes, escola, igreja, shopping, academia, enfim, né? É uma dificuldade que os pais têm para, vamos dizer assim, ensinar valores, comportamentos tradicionais. Sim. Né? Essa é uma dificuldade que ela não encontra nas comunidades por causa desse elemento cultural. Tá? Mas esse é o nosso trabalho. Né? Então, assim, a minha mãe já dizia que, assim, você não é filho das outras pessoas. Sim, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Eu adoro essa frase. Minha mãe dizia, não é todo mundo. E ela não estava preocupada se, cara, eu ia ficar chateado ou não. Né? Estava preocupada em me educar. Hoje, muitos pais e mães estão preocupados se o filho vai ficar deprimido porque me pediu para lavar a louça. Sim. Né? Então, assim, isso é contraproducente para a educação deles. Né? Então, acho que ela não é concreta até nessa conclusão, que para mim é muito óbvia, tá? De que uma coisa é o ambiente que ela cria em casa e que a filha dela vivencia com os colegas, compartilha com os colegas, e uma coisa é uma outra comunidade isolada que ainda detém valores tradicionais. Né? Sim. Se você pegar há 40 anos, né, talvez fosse igual na casa dela. Né? Talvez ela tenha tido uma criação como dos mais, de ajudar em casa e tal. Isso se perdeu e os pais, de uma forma geral, têm dificuldade de resgatar isso ou de fazer valer em casa os valores que se consideram importantes. Total. Você teve uma frase que você falou, educação é contexto, é ambiente, né? A autora, ela menciona, né, que essas culturas, elas constroem relações baseadas em confiança em vez de medo. Como você, como pai e educador, percebe essa diferença hoje nas escolas e em casa? Ótimo. Essa é uma excelente pergunta, é uma excelente questão para a gente debater aqui, que ela exatamente coloca isso de, poxa, eu tenho que ameaçar minha filha, brigar com minha filha para ela fazer determinadas coisas, enquanto que nas comunidades que eu visitei, as crianças, né, enfim, faziam naturalmente. Né? Mas isso por quê? Como é que a gente corrige isso? Né? Eu prefiro dizer como é que a gente constrói esse comportamento aqui que a gente quer das comunidades tradicionais dentro das nossas casas. Tá? A primeira coisa que a gente precisa entender é o contexto, o ambiente que a gente cria todos os dias. Então a gente não consegue criar um comportamento de um dia para o outro. Sim. De um dia para o outro é violência. Sim. É você ameaçar, cara. Se não fizer, eu vou fazer isso contigo. Tá? E aí é o quê? É o medo. Tá? Então a gente precisa ter o quê? Primeiro, né? Acima de tudo, disciplina com o pai e a mãe, que é fazer todos os dias a criação daquela cultura, daquele ambiente. Né? Como passei isso todos os dias, dando a mesma resposta, sendo firme nos posicionamentos, tá? Para não precisar ameaçar. Tá? Esse é um ponto. Tá? Outro ponto é o exemplo. Né? Então, assim, eu, como pai, eu chego lá e lavo a louça quando precisa. Eu ajudo em casa quando precisa. Né? Eu preciso ser um exemplo. Né? Então,
Então você não pode pedir do seu filho, sua filha, alguma coisa que você não faz. Né? Então, Já falamos sobre isso. Isso é uma questão. Sim. E outra questão que é muito, muito importante é começar desde cedo. Né? Na nossa cultura, acho que a gente tem uma péssima visão, em geral, né, de que assim, eu vou deixar o meu filho, minha filha, em uma escola que eu não estou preocupada, não estou dizendo que é uma escola ruim, na educação infantil, e aí no ensino fundamental também, e aí quando ele chegar no ensino médio, eu boto em uma escola mais forte. Tá? Já ouvi isso. Eu entendo que a gente tenha dificuldades financeiras, enfim, então, apesar disso, né, assim, quando possível, né, a gente tem que se preocupar com essa formação cognitiva, de conteúdo e principalmente comportamental desde cedo. Desde cedo. Então, quando a gente briga no bom sentido, né, quando a gente constrói bons comportamentos desde cedo, depois a gente não precisa se preocupar. Por quê? Porque é natural. Porque a gente criou um ambiente. Ah, mas desde quando? Desde que nasceu. Então, assim, eu contrario, né, eu contrariei os meus filhos e contrario a Isabela, que tem 3 anos hoje, né, desde 1 ano de idade. Né, assim, para eles entenderem limites, entenderem como é que eu quero que eles encarem a nossa família, como é que eles encarem o mundo. Né? Precisa sempre de esforço, precisa sempre de dedicação, precisa de um pouco de generosidade, um pouco de saber lutar pelo que se quer. Então, assim, esse comportamento equilibrado, a gente constrói esse desde cedo. Então, assim, quando a criança faz uma pirraça, né, a fase dos 3 anos, a fase que faz muita pirraça, muito pirraça, né? Sim, se você fala assim, cara, eu tô sem paciência, depois eu me preocupo com isso, né? Quando ela crescer, assim, aí você já vai criando hábitos ruins. E aí, cada vez que você ajuda a criança a internalizar que aquele hábito ruim funciona, é mais difícil tirar da segunda vez. Sim. E é mais difícil tirar da terceira vez, porque ela vai consolidando aquilo que assim, então eu posso fazer pirraça que vai funcionar? Então a pirraça é o caminho. Sim. Né? Então a gente vai desde cedo brigando, né, construindo isso, sabendo colocar limite, para que, e a gente tem que fazer muito isso até 6 anos, quando esse trabalho é bem feito até 6 anos, que é exatamente a educação infantil. Depois a gente já vai entender que é natural. Pô, não posso fazer pirraça, poxa, eu preciso estudar, poxa, eu preciso respeitar os mais velhos, poxa, eu preciso, em casa, eu sou um membro em que cada um tem um papel e todo mundo tem que se ajudar. Sim. Isso passa a ser verdade. E aí, quando é verdade, você olha para o mundo, que você não pode atravessar a rua sem olhar para os 2 lados, que você tem que respeitar seu pai e sua mãe e olhar para a família como uma comunidade, ela vai seguir vai seguir aquilo como se fosse uma verdade inquestionável. E isso que é educação. Sim, sai do discurso e vira ação, né? Sai do discurso e vira realmente uma rotina, né? Eu não estou julgando a autora, mas assim, ela permitiu, né? Porque a filha dela, se não me engano, tem 7 anos, tá? No livro. Sim, sim. Quando ela escreveu o livro, 7, 8 anos. Então, assim, eu não estou julgando, né? Dizendo assim, nossa, foi uma péssima mãe, mas ela permitiu que o comportamento manhoso e disciplinado, só tela, isso fosse construído desde que ela era criança. Sim. E aí, com 7 anos, é difícil, né? E aí, como é que se corrige isso, né? Com o que você não fez, que é o quê? Coerência, disciplina, né? Fidelidade àqueles valores todos os dias. Sim. Né? Num primeiro momento, eu acho que não vai ter muito jeito, que é castigo, ameaça, mas aí você vai também dialogando para ir trocando o quê? A ameaça, o castigo, né? A violência pelo entendimento. É a realidade da casa. Pelo diálogo, exatamente. Você falou, o que eu entendi, né? Você falou agora sobre a base, né? A gente tem muitos estudos que falam sobre isso, eu não vou lembrar aqui agora quais estudos, mas com certeza você vai lembrar de algum, mas que fala que a criança, quando aprende uma outra língua na infância, é muito mais rápido, fica muito mais consolidado, né? Por conta disso. Né? Eu tô acreditando pelo que você está me explicando, do que você está falando, é muito por causa disso, né? Porque entra na vivência da criança e aí passa ela ser alfabetizada, né? Obviamente no Brasil, em língua portuguesa do Brasil. E aí quando ela aprende uma outra língua, o inglês, por exemplo, ali a parte cognitiva da criança, né? Passa a trabalhar aquilo de uma forma diferente, como um adulto, por exemplo, que vai
tornar o inglês um hábito na vida, né? Então, é mais ou menos... Entendi certo? Não, entendeu? Assim, obviamente a gente está falando aí de cognição, aprendizado, Sim, né? Enfim, mas sim, desde cedo a gente tem que estar preocupado, né? O trabalho mais importante na educação informal é na educação infantil, é também nos anos iniciais, né? Se a gente consegue construir ali, junto com a criança, a visão de mundo dela, ela olhar para a escola, olhar para as pessoas, olhar para o mundo e ter um comportamento que a gente considera que vai gerar para ela harmonia, felicidade, sucesso, né? Depois a gente só precisa vigiar e ir aparando as arestas. Quando escapar um pouquinho, pô, lembra, não é aquilo ali que funcionava, né? Não é aquilo ali que é legal e tal, né? Normalmente depois, na adolescência, escapa muito por causa das amizades, né? E aí, as influências. Vem né, uma influência, seja hoje as redes sociais muito forte, né? Antigamente era a televisão, né? Então, televisão, hoje em dia as redes sociais muito fortes, né? Então, assim, aí você tem que ir aparando essas arestas que você construir um comportamento, ela já entende que aquilo ali é verdade. Então, quando ela encarar algo diferente, ela tem que ter o espírito crítico de, poxa, isso aqui é o certo, isso aqui é o que eu quero, né? Enfim, aí entra mais nesse aspecto que o pai não tem que estar atento na adolescência. Boa, verdade. No livro há uma reflexão, né, sobre cooperar ao invés de controlar. Especialmente, como a gente já falou, né, sem briga, sem grito ou punições duras, né? Que estratégias práticas você já usou, ou usa, ou recomenda, né, para desenvolver cooperação em vez de controle? Então, ótimo questionamento também, ótima pergunta. Então, acho que em casa a gente precisa comunicar muito para os nossos filhos o conceito de família. Né? A família é aquele núcleo de 3, 4, 5 pessoas, né? E essas pessoas elas convivem no mesmo ambiente, né? E a ética do cuidado ela é muito importante para isso, né? Que é exatamente o que a gente ensinar o cuidado mútuo. E como é que a gente ensina cuidado, né? A gente vai fazer um podcast para falar só disso também, né? A gente tem que ensinar percepção, olhar, né? Então, assim, ensinar o nosso filho e nossa filha olhar para o outro. Poxa, a mamãe tá doente hoje, vamos ajudar ela. Poxa, hoje a gente vai receber umas visitas, pô, vamos ajudar aqui a fazer a comida, a preparar a sala, a arrumar a sala, né? Então, assim, na família tem ambientes mais privados, como normalmente o quarto, que não pode ser de qualquer forma. Tem os ambientes coletivos e os processos coletivos. Então, é muito importante desde cedo a gente ensinar para a criança olhar e ter cuidado com esses processos coletivos. Quando ela começa a se sensibilizar e ela entende essa sensibilização da mãe, do pai, das outras pessoas que compõem a família, assim, ela vai querer cuidar. Ela é ser humano. E a dor do ser humano impacta ela. A gente precisa educar em relação a isso. Então, quando impacta, eu atuo. Eu atuo de forma espontânea, eu atuo de forma colaborativa, sem precisar chamar a atenção. Às vezes a gente precisa chamar a atenção. Aqui vai ficar até redundante. Às vezes a gente precisa chamar a atenção porque a criança, a pessoa, ela é desatenta. E muitas vezes a gente não entende isso. Né? Sim. Então, assim, aquele carro não parou para atravessar a rua. Não é porque necessariamente a pessoa no carro é uma pessoa má, né, despreocupada, né, arrogante, que não está olhando. Às vezes ela não viu você na calçada. Porque ela está atenta para outra coisa, né? Ela vir e não parar para atravessar é uma outra história. Mas tem de tudo. Tem desatenção, e aí a gente, como educador, tem que chamar, vamos prestar atenção, você está desatento. Sim. Né? A desatenção machuca. Machuca? A desatenção machuca. A gente vê isso diferente. Pois é, as outras pessoas não machucam a gente só porque elas querem, porque elas não se importam com a gente, mas porque às vezes estão desatentas. Sim. Então, assim, a gente tem que comunicar isso. Então, falar, poxa, você tá desatento, olha lá, mamãe tá doente, você não tá ajudando, né? Então, assim, cara, 95% das vezes que eu experimentei isso, seja como diretor de escola, seja como pai, né, no trabalho, como liderança, né, 95% das pessoas, cara, não tinha reparado.
Foi mal, vou ajudar. Então, isso é uma chamada para a cooperação, né? E por causa de uma desatenção. É diferente de uma convocação, e que às vezes tem que ser mais enérgica e às vezes até um pouco violenta, de, pô, você não pode ser desagregador, você não pode ser, né? Você não pode estar nem aí para a comunidade, você está, né? Seu membro ativo tem que colaborar com a comunidade, mas normalmente é muito mais a questão da desatenção, da alienação, né? No caso da filha da autora, né, assim, o comportamento dela é um comportamento muitas vezes alienado. Uma criança de 7, 8 anos que vive no mundinho dela, das telas e das brincadeiras. Então, assim, o resto do ambiente, como ela não se envolve, tem que estar atendendo ela. Sim. Então, as coisas têm que acontecer no tempo dela, porque ela está alienada. Então, assim, a gente tem que convocar ela para entender a comunidade. Tanto que a autora coloca que quando a filha foi com ela visitar as comunidades, com outras crianças dos povos tradicionais, ela tinha outro comportamento. Por quê? Olha. Era outro ambiente, era outra cultura. Sim. E ela, por criança, rapidamente aprendia como deveria se comportar naquele outro ambiente. E as outras crianças falaram assim, não é assim, ó. Tá em outro mundo, tá em outra coisa, né, cara? Não, é assim que funciona. E aí ela quer ser incluída, não, ok. Então, beleza, participar. Então, acho que é por aí. O ambiente contribui, né? Não, total, assim, nosso papel como pai e mãe é construir ambientes acolhedores, educativos, cooperativos, né? Que ensinem a dor de forma educativa, né? Que ensinem a competir de forma educativa. Isso tudo é um ambiente que a gente cria. Sim. Você falando sobre a autora, né? E com certeza você já presenciou uma cena dessa, né? Eu recentemente, né? Desabafa em grupo de amigos, né? Eu escutei a seguinte frase, muito curta, um depoimento, né? Muito preciso. Meu filho sempre quis ajudar a carregar as compras do mercado, do carro para casa. Quando eu achei que ele não precisava fazer isso, ele se virou para as telas e acabou. Hoje é uma criança de 10 anos que não ajuda a mãe a carregar uma bolsa de pão do mercado. E agora eles são com o menor, né? E ele não inibe o menor a ajudar. Porque a criança, quando é pequena, eu acho que todo mundo passa por isso, quando tem criança pequena em casa. Quer ajudar, quer carregar uma bolsa. Parece que é um instinto natural. E a gente acaba travando isso de alguma forma. Pô, criança não precisa carregar peso. Não, vai brincar. Você é criança. E aí acaba que combina muito com essa tua fala, né? Não isentar de toda a responsabilidade que ele pode fazer, que ele pode arcar. Sim. Né? A sua fala é muito legal, muito bacana pra gente debater aqui, né? A primeira coisa que eu queria chamar a atenção, que eu acho que é importante, essa mãe olha para o filho de 10 anos que não ajuda. Sim. Não foi educado a ajudar, foi educada a não ajudar. Sim. Né? E ela assim, poxa, ele é egoísta. Né? Então assim, o que a gente é com 10 anos, o que nós somos 20 anos, 30 anos, 40 anos, é produto da nossa genética e do ambiente que a gente vive. Né? Então, assim, a genética, sim, faz com que a gente seja mais ou menos generoso, mais ou menos competitivo, mais ou menos racional, enfim. Né? Então, todos os estilos que a gente fala hoje, né, nascem com a gente mais ou menos. Né? E não é mais em tudo, menos em tudo, não. É um pouquinho mais de alguma coisa, né? Enfim. Agora, e o ambiente, aqui é onde entra a família, aqui é onde entra a escola, aqui é onde entra os educadores, que é o que a gente controla. Tá? Então, assim, se a gente cria um ambiente em que a gente vai ajudar ele a construir a convicção de que é normal não carregar nada, como é que ele viveu os primeiros 10 anos da vida dele? Carregando coisas? Não carregando coisas. Com 10 anos, como é que ele encara o mundo? O mundo é um lugar onde não se carrega coisas. Sim. As pessoas carregam coisas pra gente. Então, desde cedo, né? E esse exemplo é bem legal, porque assim, a Isabela com 3 anos carrega coisas. Não, leva sua mochila. E ela gosta, né? E leva não sei o quê. E aí ela já pede, não, quero fazer sozinha. Sim. Vamos fazer. Quero fazer sozinha. A gente estimula. Não, ok. Não, agora tem que fazer isso aqui, por quê? Porque é a comunidade. Não quero. Não, vamos fazer. Então ela vai entendendo que, cara, quando ela tá com a gente, ela tem um papelzinho dela de
carregar alguma coisinha, de fazer alguma coisinha para ajudar. Ó, a gente vai almoçar, vamos colocar a mesa, todo mundo ajuda, ou coloca, ou tira a mesa, ou lava a louça, faz alguma coisa. Todo mundo faz alguma coisa lá em casa. E a Isabela, assim, não, vai lá, pega, leva esse garfinho aqui. E ela entende que isso, pô, faz parte do ritual da família, construção de comportamento. Que faz com que ela entre no carro sozinha. Eu lembro de você contando esse episódio, né? Sim. Quando ela entrou no carro sozinha e não precisou de... Exatamente, cara, não tem que colocar, não. Deixa cair sozinha, ótimo, estimula. Ou não é sozinha, caiu. Beleza, faz parte. Ela chegou com um arraial aqui. Ai, meu Deus. Caiu no parquinho lá, cara. Ok, beleza, acontece. Agora, tá no parquinho, vai correr, vai cair. Você não tá brincando. Exato, de fazer ela esqueceu, nem falou nada disso, né? Enfim. Né? Então, assim, são coisas que acontecem e a gente tem que ajudar as crianças e os jovens a o quê? Criar as suas convicções de mundo. As convicções de mundo, essas verdades, é que vão orientar o comportamento. Né? Um excelente exemplo disso naquele filme, o Divertisões 2, em que o filme quase todo é sobre convicção. Né? Então, assim, a personagem principal lá, ela vai criando a convicção dela sobre os outros, sobre si, né? E a convicção sobre si alimenta o comportamento, direciona o comportamento. Né? A convicção sobre o outro direciona o comportamento que você tem em relação ao outro. Então, isso é essencial a gente entender isso e ensinar as crianças a criarem convicções que direcionam para comportamentos que a gente considera adequados. Bacana, bacana. O livro não fica só na cultura maia, né? Ela acaba indo para outras comunidades. E é uma crítica implícita à criação baseada em recompensa e castigo, em uma valorização de aprendizagem pela experiência. Isso aí, ok. Qual é a sua visão sobre disciplina positiva versus métodos tradicionais de punição? Então, assim, eu não vou ficar falando aqui, né, dizendo que disciplina positiva vai resolver sempre, né, para todo mundo entender, né, cara, disciplina positiva é quando a gente reforça bons comportamentos, quando a gente tenta ser mais preventivo, né, quando a gente tenta ser mais assertivo em relação ao comportamento, procurando, né, dizer mais sims condicionados a nãos violentos. Né? Agora, eventualmente, a gente precisa ser um pouco mais rígido, porque nem sempre a disciplina positiva vai funcionar. Sim. Né? Mas é aquela história que eu também sempre falo aqui, né? Que o que engorda a gente é o que a gente come entre o Réveillon e o Natal. Não entre o Natal e o Réveillon. Então, assim, se você aplica a disciplina positiva todos os dias, e um dia você é humano, você tem uma atitude mais ríspida, coloca seu filho de castigo e é um pouco mais tradicional, você é humano, faz parte. Uhum. Quando você não tem paciência todos os dias, aí você não está aplicando a disciplina positiva, isso não é o que a gente recomenda, né? 3 em 7 dias na semana, não é legal. Uma vez no mês, faz parte, cara, você é humano, enfim. Né? Então, acho que acho que é por aí. Entendi. A autora, ela passa tempo, como eu falei, né, em outras comunidades como a Inuit, né, que respondem às emoções das crianças de forma calma, né, ensinando a autorregulação. Qual é a importância dessa resposta, falando sério, qual a importância dessa resposta tranquila às emoções na educação atual? Então, dar respostas equilibradas, tranquilas, é o indicar em qualquer situação para qualquer pessoa. Sim. Tá? Então, assim, é isso que a gente procura, né? A gente vai fazer um podcast também aqui, né? Falando sobre CNV, Comunicação Não Violenta, que eu recomendo fortemente. Eu acho que deveria ser uma disciplina obrigatória para todos. Tá? E que é basicamente sobre comunicação, né? E aí a gente fala comunicação não violenta, significa não bater nos outros, não é isso. Significa você conseguir comunicar e ter um autoconhecimento, um autoentendimento do que está passando com você e conseguir transformar o que você gostaria em um pedido assertivo para outra pessoa. Então, fazer uma comunicação bem assertiva. E para os pais, isso é muito importante. Uma vez eu estava numa reunião de pais e a mãe falou assim, com muita naturalidade, tá? Assim, não, porque eu sou uma pessoa muito nervosa, então eu fico nervosa e aí, poxa, eu brigo com meu filho e tal. E aí, assim, nós somos diferentes, né? A genética é diferente, então tem pessoas que nascem com mais paciência do que outros.
Tá? Mas a gente não pode banalizar de que assim, poxa, eu sou nervosa, eu sou isso E mesmo. normalizar. Se você quiser fazer isso, você tem, total direito de fazer isso. Mas sim, você também tem que ter consciência que você não vai ser a melhor mãe, o melhor pai que você pode ser. Porque dar respostas nervosas não é adequado para comunicação com nenhuma pessoa. Sim. E pro seu filho, né? Um amigo meu fala isso, né? Filho e filha tira o que há de melhor e o que há de pior de dentro da gente. Então, assim, o filho tem que tirar o que há de melhor dentro de você. Tipo assim, vou procurar ser menos nervoso, menos nervosa, e ser uma pessoa mais calma, para dar respostas construtivas. Porque você, com o seu filho e sua filha, você é um adulto. E como adulto, você tem que fazer a liderança daquele processo, assumir essa responsabilidade. Eu não consigo. Ok, né? Assim, tipo, eu te entendo, eu empatizo com você. Mas eu não vou te dizer pra você que, cara, isso é legal, que isso é o melhor possível. Isso não é o melhor possível. O melhor possível é dar respostas calmas, né? Respostas calmas não são respostas passivas, né? Se dar uma resposta calma é você saber dizer um não. De forma que a criança pode ficar irritada, mas não vai ficar irritada com você, porque você se destemperou. Vai ficar revoltada com um contexto, com um não, mas vai te respeitar porque você fez a melhor comunicação possível, né? Então, assim, é importante para toda a liderança, todo mundo que está no processo educacional, dar respostas calmas, né? Faz a outra pessoa que está com mais dificuldade, seja criança, mais dificuldade de entender aquela negativa, aquela limitação, fica mais fácil dela entender isso, facilita o processo. Não é 100%. Tá? Como eu falei, você é um ser humano, então às vezes você vai se irritar, acontece. Mas você tem que ter esse compromisso de se irritar o menos o possível, né? Isso vai construir reconhecimento da parte da criança, que vai olhar para você com mais respeito, com mais admiração e vai te ouvir mais facilmente também, né? E aí, explicando até o contexto da autora, né? Como a autora não construiu essa disciplina, esse relacionamento coerente, disciplinado, esse ambiente em casa com a sua filha desde cedo, né? Ela tem montanhas russas, né? Então, assim, tipo, a criança dá uma resposta muito agressiva, ela não consegue controlar isso, dar resposta agressiva também, isso vai escalando, né? Diferentemente da comunidade que ela visitou, em que, de uma forma geral, as mães conseguem dizer não e criam os filhos com responsabilidade desde pequena. Então, assim, elas se estressam menos. Então, acho que é isso. E é bacana, você está falando muito, e é uma palavra, né? Tá como um holofote aqui, um outdoor na minha mente, né? Que é autocontrole, domínio próprio, né? O domínio próprio é exatamente isso, é você saber lidar com as suas emoções e com o que está vindo do externo, né? Como educador, a gente tem aí muitas cabecinhas dentro de um mesmo metro quadrado, né? Dentro de um mesmo espaço, né? E não é só isso, tem o lado de fora também, tem a coordenação, tem a direção, tem os pais, né? E tem a nossa família, né? Então, ter esse autocontrole, né? De chegar pro trabalho e controlar, né? Botar tudo numa caixinha compartimentada. Dizem que os homens têm mais facilidade para isso, eu não sei. Mas botar tudo numa caixinha compartimentada, né? De ação e reação, do que eu vou responder, se eu tô mais nervosa, me calar, me preservar, né? Ter esse domínio próprio, né? É algo que a gente vê que realmente deveria ser ensinado, né? Deveria ser, e aí não teríamos tantos adolescentes, como a gente já falou aqui, sofrendo influências para fazer algo que vai contra os valores da própria família, que a mãe está ensinando, que o pai está ensinando, que o avô está ensinando, né? A gente até já conversou sobre isso. E quando você falou agora, a palavra domínio próprio, ela acendeu assim, sabe, na minha mente. Outra comunidade explorada pela autora, né, foi na Tanzânia, uma comunidade chamada Hadza. Posso estar pronunciando errado, né? Provavelmente. Que incentivam autonomia e confiança desde cedo. O que podemos aprender dessa valorização da autonomia na educação hoje, mais uma vez, dentro e fora da escola? Sim, então,
a gente fala bastante aqui sobre autonomia, né? Sobre deixar a criança conhecer o mundo, né, com mais liberdade. A gente não está falando de deixar atravessar a rua com 2 anos, mas sim, com 2 anos tem desafios que elas já podem fazer, com 3 anos tem desafios já que elas podem, né, fazer, com 4 e por aí vai, elas tem que ir soltando. Enquanto que a autora vive, né, em um ambiente em que a superproteção é a regra do dia, né? Então, assim, poxa, faz tudo pela filha dela de 7 anos, deixa a filha dela fazer pouca coisa, descobrir poucas coisas sozinhas. E isso não é educativo também, né? Gera dependência, cria numa bolha que não é real, né? Em algum momento ela vai ter que sair, né? Então, assim, né, eu dei o exemplo da minha filha de 13, aqui no Rio de Janeiro, um lugar que é urbano, e no Rio de Janeiro qualquer lugar tem algum perigo, né? Não é como os noticiários pintam, né? Assim, nossa, qualquer lugar do Rio de Janeiro. Gostamos de morar no Rio. Qualquer lugar do Rio de Janeiro, guerra civil, qualquer dia, então também não é assim. Sim, né? Verdade. Mas não é lógico que tem o seu perigo, né? E assim, cara, a gente precisa deixar ela sair, né? Com 13 anos eu já fazia muito mais coisas. E é verdade. Não é verdade que o Rio de Janeiro é mais perigoso hoje, não é, né? Na verdade, hoje a proteção é maior com os nossos filhos. Então a gente deixa eles fazendo menos coisas sozinhos, né? Mas a gente precisava liberar, então assim, ela começou a voltar agora sozinha, a gente já acompanha, então hoje tem muita tecnologia, o celular dela, né, tem chip, então a gente viu como é que ela tá indo, onde que ela tá, quando chega em casa, quando sai de casa, automaticamente ela nem precisa avisar. Então, mas a gente precisa fazer isso, né? A autonomia, enfim, já disse no ano passado aqui, né? Falei que assim, ela já fazia comida pra gente, então já mexe com fogo, né? Isso tudo a gente precisa liberar, né? Não tem muito jeito. É verdade. A gente, como educador, né? E agora eu vou puxar um pouco a sardinha para o educador, né? Como educador, a gente precisa também dar autonomia para os alunos. Inclusive, a própria BNCC fala sobre isso, né? A BNCC, né, que está trabalhando, né, para garantir a equidade, a coerência, né, a qualidade do ensino e diminuir a desigualdade, né, dos jovens dentro da sala de aula, ela trabalha muito isso, né? Essa coerência e a autonomia, né? Se a gente não der autonomia dentro de sala de aula, a gente não forma seres pensantes. A gente forma seres reprodutores daquilo que a gente está falando, né? E não é essa a ideia da escola. E dentro de casa, eu vejo muito isso, né? Nossos ouvintes aqui, telespectadores, sabem que eu não sou mãe, mas eu lido com muita criança pequena, né? Tanto na comunidade, né, escolar, como também na igreja, né? Então, acaba que isso faz parte do meu meio, fora os meus sobrinhos, que eu tenho vários. Minha avó teve 12 filhos, imagina isso, Fábio, 12 filhos. Quantos primos eu não tenho? Então, eu vejo muito disso, né? E essa autonomia é algo que a gente é latente, a gente realmente tem que passar para eles, né? Chegou a hora que eu mais gosto, você sabe do que eu tô falando. Hora da dica da semana. Vamos chegar agora um pouquinho do Fábio Benítez, né? Se você tivesse que traduzir os ensinamentos principais do livro, né, sobre confiança, cooperação, autonomia, para um guia rápido, né, um guia prático da educação familiar hoje, quais seriam os 3 princípios mais importantes para você? Legal. Eu vou responder essa provocação, tá, Via? Assim, até meio que contrariando a tua pergunta. Fica à vontade. Então, a autora, ela segue um modelo que enfim, padrão hoje em dia, e que vende, que é mais fácil vender, que é da fórmula mágica, né? Do guia prático, guia rápido, né? Que até você, né, mencionou. Ela cria um acrônimo ali, enfim, de um passo a passo, para você, né, aproveitar a arte perdida de educar, que é o título do livro, e ser uma mãe perfeita, né? E ser um pai perfeito. Tá? Então, aí, assim, eu vou contrariar isso, né? Assim, isso é uma questão hoje que vende rápido, vende fácil, né? Mas, assim,
não existe guia mágico, não existe regra mágica, processo mágico, não existe ferramenta mágica. Eu vou fazer isso aqui e isso vai mudar o comportamento do meu filho. Sim. Isso não existe. Existe disciplina. Eu vou vender algo que é bem difícil aqui. Disciplina. Muito difícil. Existe o quê? Disciplina. Existe visão de mundo. Então, você entender como pai, como mãe, como você deve se comportar com seus filhos, o que você deve construir em casa e fazer isso todos os dias. Né? Então, assim, a gente falou bastante aqui sobre isso, sobre dar exemplo, sobre dialogar, sobre seguir procedimentos, sobre criar ambiente, sobre criar cooperação, como fazer isso, né? E aí tem que fazer, quanto mais você fizer, mais vai dar certo. Sim. Simples assim, né? Se você fizer uma parte, né, vai ficar, você vai permitir que seu filho pense de uma outra forma, né? Se você faz só uma parte de uma construção de um mundo cooperativo, que a gente falou bastante sobre isso aqui, né? Sobre criar nosso filho ajudando em casa e tal. Se você fizer uma parte, ele vai ficar pensando, o que eu faço? Eu faço isso aqui que meu pai disse hoje, ou eu faço isso aqui que ele disse ontem, que ele fez ontem, que ele deu um exemplo ontem, né? Ele não sabe. Pensa. E a criança, ela vai agir de acordo com o quê? De acordo com os benefícios. Que assim, quanto mais risco que a gente não fazer, qual é o risco que eu corro de ser punido? O que vai acontecer comigo? Né? Então, isso é péssimo. Então, quando a gente é coerente nos nossos comportamentos, coerente no mundo que a gente constrói, né? Então, assim, ela vem de uma fórmula mágica aqui, né? De um passo a passo e tal, mas assim, eu acho que é legal quando a gente usa todos os dias. E aí, quando a gente usa todos os dias, é a disciplina que a gente está falando. E aí você percebe, depois de fazer todos os dias, que aquilo era uma forma só de você enxergar as coisas. Né? Vou dar um outro exemplo aqui que eu gosto bastante, né? Que é o exemplo da dieta. Né? Então, eu falo assim, existem várias dietas mágicas aí. Né? Sim. E aí você faz uma dieta durante um tempo, beleza, isso dá certo. Só que se você continuar pensando, você, né, assim, vou estereotipar aqui, né? Se você pensa gordo, né? Então, assim, cara, você volta a pensar em algum momento quando você abandona aquela fórmula mágica, você volta a engordar. Usando o exemplo da dieta para emagrecer, nem toda dieta é exatamente para emagrecer, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que pensar magro, pensar na forma de dieta. Então, assim, as pessoas que alcançam sucesso, isso eu sou um exemplo, já pesei 15 quilos a mais que eu peso hoje, e aí eu fiz várias e várias dietas antes. E aí, quando eu percebi que, assim, é a maneira como você enxerga a comida, como você enxerga a sua vida. Né? Se você muda a forma de pensar, você vai ter estabilidade e sucesso naquilo. Sim. Criação de filhos, educação é a mesma coisa. Né? Assim, você tem uma visão educativa coerente que vai te trazer sucesso e você ter, né, disciplina em relação a isso. Quando você enxerga daquela forma, você atua, vai funcionar. Bacana. Acho que a reflexão que fica pra gente será que estamos tentando controlar quando deveríamos ensinar a cooperar? Fica a reflexão pra gente. Fábio, muito obrigada. Amei, como sempre. É um grande aprendizado. Fiz várias anotações aqui. Depois dos bastidores a gente discute um pouquinho mais, que eu aprendo aqui também. Queria te agradecer a oportunidade, te agradecer pela conversa, pela troca, né? E dizer para você que a gente está no Spotify, no Deezer, no YouTube. E fica à vontade, tá? Para comentar esse episódio aqui embaixo, né? No YouTube ou também nas nossas redes sociais. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.